Olá, Conexões Mais Afetivas hoje traz a doutora Aline para bater um papo, né, Sandra? E Isso. o assunto é adolescência e vida sexual. Eu tenho até algumas perguntinhas para começar aqui, ó. Como está a saúde mental da sua menina? Como está a sua relação com ela? Como você trata de questões de sexualidade com ela? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Doutora Aline, nós vamos começar com uma questão assim, bem básica. Quem é doutora Aline? Então, eu sou a Aline Veloso, sou médica ginecologista, sou obstetra, né? Sou formada, graduada aqui pela Universidade Federal de Goiás, já há alguns bons anos, né? E depois, em torno de 2015, eu comecei a sentir necessidade de estudar mais sobre sexualidade, até porque as demandas aumentaram, né, no consultório. E é importante a gente estar seguro para passar informações, né, e conduzir bem as demandas, né, de sexualidade no consultório. E aí me apaixonei. Além da ginecologia e obstetrícia, eu faço sexologia, sou sexóloga pela Febrasgo, né? E tenho atuado também nessa área. Que maravilha, doutora. É desafiador. Não é muito fácil para alguns falar sobre sexualidade, ainda existem muitos tabus. Isso aparece no consultório? Muito frequentemente. Hoje mesmo eu conversando com uma adolescente, eu pude perceber no discurso ainda muita dificuldade em relação à orientação sexual, né, algum preconceito ainda em relação à homossexualidade, que é algo que a gente precisa combater, e a gente vê que ainda tem muito tabu, né? Falar de sexo, falar de sexualidade é recheado de tabu, né? Porque a sexualidade tem questões culturais que acompanham a humanidade aí ao longo desses milênios, né? E a gente vai fazendo essa construção. Então, ainda há muito preconceito, apesar da informação. E é possível afirmar que as famílias resistem um pouco em tratar de assuntos como sexualidade com os seus filhos? Sim, eu estive no último congresso que falou de educação em sexualidade, né? Eu achei muito interessante uma frase que a educadora usou, que ela disse assim: quando você vai ensinar seu filho a atravessar a rua, você deixa ele atravessar a rua primeiro e depois você vai ensinar a respeito de como atravessar a rua, ou você aborda o atravessar a rua antes dele estar exposto àquela situação, né? Então, chamando atenção para a importância da educação sexual e da resistência, né? Normalmente os pais só vão tocar no assunto quando eles já têm, percebem já alguma demanda a partir do adolescente, né? E carregada de questões culturais, né? Interessante que eu percebo isso como uma herança familiar, né? Porque os tempos mudam, as coisas, por exemplo, fora até mesmo de casa, as crianças vão ter orientação que não é uma orientação dos pais, não é uma orientação da família, e isso pode ser perigoso. Confirma, doutora Sim, Aline? sim. É incrível, né? Hoje a gente tem acesso à informação. Eu me lembro uma vez de pensar de discutir que muito mais o que se aprende hoje na educação é onde buscar uma fonte segura, né? Porque hoje a gente tem acesso à informação, mas de tantas fontes, né? Então, na questão da sexualidade, pode ser perigoso, sim, né? O, o ser sexual, o ser humano que se forma, né? Eu, você, né? Cada um de nós, ele é resultado de muitos fatores, né? Então, na sexualidade, normalmente não tem muito certo e o errado, né? É lógico que tem coisas erradas, né? Então, mas dentro do exercício da sexualidade normal, né? Que não tem coação, não tem violência, né? O combinado é permitido, né? Mas o combinado para aquela pessoa vai ser produto de muitas coisas que ela vivenciou, que ela deseja, que ela projeta para a vida dela, e uma parte boa vem da família, né? Então, muitas vezes ele antagoniza o que aprendeu da família, mas muitas vezes ele vai incorporar o que aprendeu da família, né? Então, a família é um referencial importante ainda. E quando chegam ao consultório da doutora Aline, a doutora Aline aborda objetivamente
biologicamente, de uma maneira mais funcional, e pergunta, por exemplo, para a mãe: vocês já falaram sobre isso? Isso já foi falado em casa? Como que é a orientação no consultório? Por exemplo, eu levo a minha filha para consultar com a doutora Aline. Aí, como que seria essa abordagem? E, Como que é a e consulta? quando, né? Quando é o momento ideal para a primeira consulta? A primeira consulta ginecológica está indicada a partir das primeiras menstruações. Então, quando a adolescente ainda não menstruou, ela vai avaliando com o pediatra as queixas, às vezes de desenvolvimento, da previsão da primeira menstruação, alguma queixa que o pediatra não conseguiu resolver, por exemplo, um corrimento persistente, que ele quer a ajuda de um especialista, ele encaminha para o ginecologista, né? Mas a consulta ginecológica rotineira a partir das primeiras menstruações. Muitos dão até alta, né? Falam, olha, você está de alta da pediatria e agora vai para o ginecologista. Gracinha. E a consulta, ela é uma consulta muito individualizada, porque o objetivo da primeira consulta ginecológica não olha, esses são os anticoncepcionais, relação sexual é Certo. assim, né? A gente vai construindo, na medida da demanda daquele adolescente, lógico que a gente tem informações biológicas muito importantes, né, de como se cuidar, do que é normal ou anormal no ciclo menstrual, né? A gente tem coisas que são necessárias do ponto de vista biológico, né, para serem passadas para o adolescente. Do ponto de vista sexual, a gente vai fazendo esse tato, que é mais ou menos o que a família tem que fazer em casa, né? Ir procurando, igual a gente conversa com o filho de tantos assuntos, né? Que a gente vai tateando o momento, né? Eu não vou falar de atravessar a rua com a criança de 1 ano, que ela não vai compreender, né? E eu brinco muito que é tão interessante, às vezes chega uma adolescente de 12 anos lá no consultório. Eu brinco que ela faz aquela cara assim, ai, minha mãe me trouxe aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí ela vai com 14, 15, aí parece que ela já está mais curiosa, já está adaptada com aquele ambiente, já sabe que aquilo faz parte da saúde da mulher, né? Às vezes já está tendo mais contato com esse assunto. A gente sempre pergunta se está tendo relação sexual ou não. Às vezes eu brinco, né? Porque às vezes uma menina de 12 anos é meio óbvio que ela não teve relação, né? Aí eu às vezes brinco, né? Falo, olha, a tia Aline entendeu que você ainda não teve relação sexual, é isso? Né? Mas para que fique claro, porque às vezes você está deduzindo errado, né? Agora, essas consultas ginecológicas, elas vão aprofundando, e aí chega de 17, 18, às vezes mais curiosa ainda, né? E já mais sedenta de Apta informações. também, mais apta, o Uhum. corpo, né? A mente, a curiosidade, e perguntar para um profissional é adequado, É o né? correto, né? Então, na realidade, as primeiras consultas ginecológicas, elas vão construindo essa relação com o ginecologista, com o cuidar da própria saúde, com a prevenção de doenças, para ir tornando aquilo normal. E é muito legal, às vezes você conversa com uma paciente, você fala assim, não, ela está namorando, mas não está interessada, não está falando muito de sexo, né? Às vezes você deixa bem superficial, olha, então, se você decidir ter relação sexual, não esqueça de passar aqui para a gente conversar de anticoncepção, falar de prevenção de doenças sexuais, né? Que são as responsabilidades do início da vida sexual e tal. Aí, de repente, você pensa que ela vai voltar em 1 ano, ela volta em 6 meses. Então, a gente não tem como saber, mas a paciente vai sendo informada que ali, e eu costumo dizer, junto da família, né? Por mais que às vezes o adolescente queira antagonizar, né, o que a família traz, né? E isso é normal, isso faz parte, mas a família traz um conteúdo, né, dentro do adolescente, às vezes para levar o adolescente, né? Eu tenho uma curiosidade, eu trago essa curiosidade, que a gente participou de um congresso recentemente e falava muito sobre a sexualidade, a vulnerabilidade de adolescentes e de pré-adolescentes, crianças e adolescentes com autismo. Justamente porque esse grupo, ele é um grupo um pouco mais, vamos dizer assim, eles são mais literais, eles às vezes não conseguem entender o alcance, né? Uma paquera pode ser uma coisa
é muito subjetiva, uma intenção escondida pode não ser perceptível para eles, e é necessário falar com esse grupo muito objetivamente. Além disso, as famílias têm essa questão dos tabus e são um grupo que é considerado vulnerável porque existem muitos casos de abuso. Eu até tive comentando com a Cristina que no último Brasileiro de Sexualidade Humana teve uma aula sobre sexualidade e autismo, né? Então, essas verdades, o científico em relação ao autismo e à sexualidade está sendo construído, né? Sim, no Brasil nós temos poucas ainda informações como abordar, né, como ser eficaz no tratamento, nas intervenções, até no acompanhamento de adolescentes e adultos com autismo. Hoje começamos a estudar mais sobre isso, mas ainda tem pouca informação. O que está vindo de dados é isso, que é um grupo vulnerável. Então, nós vamos ter que desenvolver as ferramentas de proteção, né? Sim. Mas com o tempo nós vamos ter mais dados, né? À medida que a gente for estudando mais, a gente vai tendo mais dados e a gente vai conseguir fazer melhor esse trabalho, né? Tanto de orientação, do atendimento, ou a gente vai descobrir que às vezes vai ser lá na terapia que eles vão ter que receber a informação, porque às vezes o ginecologista geral não vai estar apto, né? Ou vamos ter ginecologistas especialistas na abordagem, né? A gente vai conseguir construir isso, né? Enquanto isso, os pais, os responsáveis, vão ter que ficar muito atentos. Além desse grupo de vulneráveis, você acredita que existe um outro grupo de vulneráveis, assim, não considerando necessariamente os transtornos do neurodesenvolvimento? Existe? Enfim, o adolescente, ele do ponto de vista de função, né, de cerebral mesmo, ele é mais exposto pela impulsividade, né, por ainda não estar com o cérebro todo maduro, né, mas de uma forma geral, a gente tem a população feminina, de uma forma geral, um pouco mais sensível à violência, né, de todas as formas, né, mas os adolescentes em especial, e, de uma forma geral, as mulheres, né, que a gente ainda precisa passar por um processo de educação sexual forte, de direitos sexuais, né, liberdade sexual, para a gente poder estar mais livre, né, mais ajustada em relação à nossa sexualidade. Na verdade, a sexualidade, ela tem que entrar no seu projeto de educação, né? Sim. Ela não pode ser deixada, né? De alguma você vai ter que tratar desse assunto. Se não for você, vai ser outra pessoa. E ela tem as informações, tem o que a escola oferece, mas isso não te exime do seu papel, né? Com a sua menina. Eu ia dizer sobre isso, que às vezes as pessoas estão pensando que a escola vai ensinar isso, né? E a família tem se comportado muito assim, deixa que a escola vai explicar. Em alguns casos, né? Eles não querem nem que a escola trate. A escola, é lógico que a escola é um ambiente onde o adolescente está muito tempo, passa Mas eu acho tempo. Muito público, às vezes. É isso que eu ia dizer. Qualquer assunto um pouco mais problemático que a gente discute na escola, você enfrenta a diversidade, né? Então, você vai falar de sexualidade, tem um ali de uma religião, que tem um pensamento, que simplesmente não concorda com aquilo, né? Ou, por exemplo, discutir temas sensíveis como suicídio na escola, né? São assuntos muito complicados. E a escola, ela acaba passando informação, né? Então, ela vai trazer o biológico, vai trazer a estrutura ali do aparelho reprodutor e tal. Mas o acolhimento em relação às demandas psicológicas e todas serão feitas muito mais pelo ginecologista ou por um terapeuta sexual, né, num caso mais severo, mais grave, do que propriamente pela escola. Eu me lembro de um trabalho que me relataram, até não li, de que havia numa escola em São Paulo um número alto de gravidez na adolescência, apesar do trabalho dos professores de educar, ensinava. Adolescente sabe que precisa usar camisinha, né? Eles têm uma informação, mas eles têm uma visão irreal e acabam não exercendo.
admitem que vai acontecer com o colega, mas não admitem que vai acontecer com ele. Como que nós vamos atingir essa mente, né? Então, o Prosex, lá de São Paulo, onde eu fiz a pós, o grupo de sexólogos da USP foi para a escola e trabalhou a sexualidade do 1º ao 3º ano em forma de jogos, de quiz, né? Então, foi um jogo aberto a respeito das perguntas que eles desejavam fazer, das dúvidas que eles tinham, das curiosidades que eles tinham, e eles conseguiram relevar para 0 o índice de gravidez na adolescência. Isso sem a formalidade da sala de aula. Então, não é cedo demais. Se você tem uma menina em casa, esses dias eu ouvi uma expressão, menina moça. Eu falei, gente, é exatamente isso. Nem é uma novela de... Parece. E há muito tempo eu não escutava, e a senhorinha lá falou, nossa, ela tá uma menina moça, né? Eu olhei e falei, tá, é ela. É ela mesmo. É ela. Então, tá na hora. A partir do início da puberdade, então, a hora que começam a ter os hormônios, né? Então, ali perto de... Eu vou colocar 10 anos, mas as meninas, às vezes, bem mais cedo, 8, 9 anos, já começa a ter um desenvolvimento hormonal, né? O cérebro já começa a sofrer a ação de estrogênio, progesterona, testosterona, e a interpretação, o recebimento daquelas informações é mais aberto, né? E ele, normalmente, ele está exposto às redes sociais, ao convívio com os colegas, tem alguns que são mais precoces, outros nem tanto. Então, é o momento de você começar, é lógico que desde que nasce, né? A educação sexual vem desde que nasce. Mas para você começar a abordar esses temas mais sensíveis, às vezes não diretamente. Às vezes você não precisa sentar com o seu filho e falar, olha, vem cá, deixa eu te falar, diz. Porque primeiro eles escutam um tempo muito curto, né? Eles ficam, às vezes, prestando atenção muito tempo no que o pai e a mãe estão falando. Mas... aconteceu isso, você viu? Vamos contextualizar, trazer uma vivência. Olha, fulana ficou grávida. Nossa, o pai de fulana brigou porque descobriu que ela está tendo relação sexual. Sabe, às vezes coisas que vão acontecendo. E aí menstruou. Então, chegou a hora da gente ir ao ginecologista para a gente conversar essas coisas. E eu falei da puberdade, né? Mas eu queria frisar uma coisa, porque eu já disse, a sexualidade é construída desde a barriga, né? É interessante que mesmo a gente... libertando os grupos, né, de gênero, de diferença de gêneros, né, o sexo fetal ainda é importante. Eu quero fazer sexagem com 8, 9 semanas de gestação. Então, antigamente a gente sabia o sexo quando nascia, depois a gente fazia o sexo, descobria o sexo nas ultrassons ali de 16 semanas. Hoje a gente tem sede pelo sexo fetal com 8, 9 semanas de gestação. A partir dali, antes do neném nascer, a gente está fazendo incorporações de gênero. É mesmo? Nunca tinha pensado. E o chá de fralda, né? o chá de fralda é soltando o azul ou o rosa. Então, aí nasce aquele indivíduo, né, nesse ambiente que é sexual mesmo, é assim, é sexo, né, e depois ele vai desenvolver a questão da identidade de gênero um pouquinho mais tarde. E como é que nós, adultos, estamos educando subliminarmente essa criança? Quando a gente aborda assuntos como homossexualidade, machismo, né? A gente vê na terapia sexual mulheres com vaginismo ou com repertório sexual muito baixo, que foram muito reprimidas. Né? Então a gente sabe, tira a mão daí, menina, aí é feio. Eu recebo das pacientes todos os dias. Nossa, doutora, como que você consegue trabalhar com isso aí tão feio? Todos os dias. Falei, tem coisa muito mais feia. Eu ainda bem que eu falo proctologista, tá muito pior que eu. Né? Então, a gente já tem essa cultura de falar que vulva e vagina são feias, né? E não, são nem bonito nem feio. Ou se for achar alguma coisa, acha bonito, igual a mão, pé, né? Mas o conceito de bonito e feio é muito relativo, né? Então, essa construção sexual, eu me lembro de atender uma paciente em terapia, que ela falava assim, as meninas da rua eram muito bonitas. Quando a mãe dela descobria que uma das meninas teve relação sexual, sabia que agora ela estava tendo relação sexual, a mãe dela dizia assim, nossa, era tão bonita, agora parece uma flor murcha.
pensa como Que que, relação, como né? que a adolescente cresce com essas referências. E aí, num dia, sexo é feio, sexo não se deve fazer, aí ela casa ou começa a ter uma relação sexual em que ela tem que ter desempenho da Bruna Surfistinha, né? E aí a encrenca começa. Né? Então, essa construção É mesmo confuso, né? E não é confunde fácil. muito a pessoa Não e é fácil. a cultura. O Edgar Morin que fala um pouco que a gente está tendo uma crise da cultura, né? Que as pessoas elas julgam muito, elas sabem pouco, elas não usam a informação que tem de maneira correta. Exatamente. E aí, assim, fica muito confuso para o ser humano. O ser humano vai ficando assim, né? Dividido. Uma hora você diz isso, outra hora você. E às vezes aquelas pessoas são as referências, né? Como a família, por Eu exemplo, penso como demais nisso, um que médico, nas né? coisas que eu estou falando. Pois pode pensar. É. E tem uma coisa que nós não podemos deixar de falar é sobre menstruação. Eu, como mãe de adolescente, eu fiz o possível para naturalizar o momento. É difícil, porque junto vem um ciclo intenso, vem cólica menstrual, vem o incômodo do absorvente. O que que é normal? Uma criança, uma menina de 12 anos, ela pode ter um fluxo intenso? Isso é Então, cólica é menstrual? tão interessante, uma das coisas que a gente orienta na consulta ginecológica, da primeira consulta ginecológica da adolescente, é sobre ciclo menstrual. Então, eu já vou contar para vocês o que é normal. Ciclos com intervalo mínimo. A gente sempre conta a menstruação do primeiro dia de uma ao primeiro dia da outra. Então, aqueles dias que sangram, a gente não sabe quantos dias conta, mas não é com ele que a gente mede o tamanho do ciclo. No mínimo 22 dias, no máximo 40. Então, de uma forma geral, eu falo para adolescente assim, ó, sua menstruação pode adiantar ou atrasar até uma semana daquele dia, né? Duração de 1 a 7 dias. Porque ela precisa, mãe precisa estar informada, ela precisa estar informada, porque a menstruação é um parâmetro, às vezes, de doenças, né? E a quantidade do fluxo é a coisa mais difícil de orientar. Prever, Porque né? Sorte. quantos absorventes, pesa absorvente, quanto? Então a gente tem umas referências clínicas importantes. Um é a presença de coágulo menstrual. É uma característica do sangue menstrual, ele não coagula. Se o sangue menstrual está saindo com coágulo, é um sinalizador de que está sangrando demais. Eu vou anotar. Eu te passo. E outra coisa que eu coloco como controle de volume é o conforto da paciente. Né? Então, assim, a paciente pode não ter coágulo, mas vaza na roupa, constrange no trabalho, constrange na escola. Ela precisa de ajuda, né? Então, são esses 3 parâmetros que a gente vigia na menstruação, não só da adolescente, mas de todas nós. Intervalo, adiantar ou atrasar mais ou menos uma semana, duração de 1 a 7 dias, não ter coágulos e nem desconforto com a intensidade do fluxo. Anotaram direitinho, né? Eu tô aprendendo Não, também. eu queria saber quem é a pessoa que tem um dia. Tem, menina, Sobra eu. existe. A hora que eu vejo, ela fala, doutora, eu tô preocupada, minha menstruação dura só um dia. Eu falei, menina, pelo amor de Deus, tem gente aí te invejando. Eu devia ficar despreocupada. Não tão, né? A cólica, ela é um outro parâmetro importante, né? A cólica é um critério para diagnóstico ou suspeita clínica de uma doença que chama endometriose. Então, a gente tem clinicamente o grupo que a gente vai separar para fazer suspeita clínica de endometriose. A cólica que faz a gente suspeitar de doença é uma cólica intensa e progressiva. Então, como a endometriose tende a inflamar cada vez mais, né? A gente faz tococólica. No outro mês, mais cólica. No outro mês, mais cólica. No outro mês, eu estou indo para o pronto-socorro. Essa mulher, essa adolescente ou mulher precisa de atenção em relação a doenças que causam cólica. Mas olha, uai menina, esse mês nem tive cólica. Ai, no outro mês, foi desconfortável. Aí passei 3 meses sem ter cólica. Não, essas cólicas fortes eventuais cedem com um medicamento, não interferem na minha qualidade de vida, a gente não preocupa. Uma palavra hoje muito importante é a qualidade de vida, inclusive na menopausa, né? Então, a adolescente, aí, ela não tem endometriose, mas tem cólica igual quem tem endometriose. A gente suspende a menstruação igual quem tem endometriose, porque a gente precisa dar conforto para aquela paciente. Outra palavra boa é essa. Eu ia perguntar a respeito desses novos métodos que existem de suspender
a menstruação, principalmente em casos de adolescentes, por exemplo. Eu recebi uma mãe que falou: olha, eu coloquei um chip, eu não sei, tá? Eu vou Aham, falar na linguagem bem popular aqui. é, Estamos com a especialista e ela vai aham, esclarecer, né? aham. Coloquei um chip nas minhas filhas gêmeas que são TDAH, têm uma ansiedade muito alta, elas têm um problema muito grande com o ciclo menstrual, porque elas sofrem com cólicas fortes e um ciclo que dura de 10 a 15 dias. Então eu fui orientada e optei por colocar um chip que o que faz o chip, né? É, Primeiro, eu é, não sei é. explicar Antes de muito vir bem. para cá, eu até postei no meu Instagram, né, que eu falei assim, Uhum. olha, estou saindo daqui, acabei de colocar 2 chips anticonceptivos. Aí ainda brinquei e falo assim, chip não gosto desse termo. Porque na verdade é um implante, né? Então é um palitinho de fósforo que a gente coloca na face interna do braço. Não tem nada a ver com esses chips de beleza, chip de testosterona, chip isso, Hum, chip aquilo. É um medicamento que está no mercado há mais de 15 anos, né? E que agora as pessoas descobriram os benefícios e estão mais desejosas dos benefícios que ele tem. Então, ele é um implante anticonceptivo, que a gente chama de chip anticoncepcional ou anticonceptivo. Tem, lógico que não serve para todo mundo, mas ele é um método muito bom, porque ele tende à suspensão da menstruação. Às vezes não consegue em todo mundo, mas tende a reduzir cólica, fluxo, TPM, porque a mulher, as pacientes que têm ansiedade, depressão, podem ter piora dos quadros nas situações hormonais. Então, TPM, depressão pós-parto e depressão na menopausa, né? O cérebro da mulher é dependente também do hormônio. O humor também é dependente do hormônio. Fazem muita piada, né, doutora, sobre TPM, assim, até eu considero ultrapassado e um pouco machista também. Mas existem estudos, que dizem que a mulher que tem uma TPM, ela fica mais agressiva, ela fica mais violenta e ela não consegue, assim, às vezes pensar com muita clareza, né? Até acho que ainda está em vigor, não sei se já caiu, que o crime que a mulher pratica no período pré-menstrual, a TPM seria um atenuante, né? Então, realmente, há uma ação. O que se perguntou aí há algum tempo é se a TPM existia ou não existia, né? Ela existe. Né? Então, nós já ela é sabemos, real. ela é real, não é conversa de mulher, não. É. Realmente, só quem passa pelas flutuações hormonais que a gente passa é que pode dizer, né? E a TPM, ela merece muito cuidado, porque ela às vezes pode fazer muita mulher sofrer. Né? Sim. E o sofrimento é intenso, porque num dia ela não, a vida dela tá toda errada, ela quer mudar tudo, ela quer morrer, ou ela quer matar. Às vezes ela diz coisas das quais ela vai se arrepender, né? Às vezes o ambiente tem que ser tratado, filho tem que ser orientado, esposo, companheiro tem que ser orientado, no outro dia muda tudo. Aí ela está constrangida, sem graça por tudo que fez, por tudo que falou, né? Então o sofrimento pode ser Mas intenso. sempre buscando qualidade de vida, esse anticonceptivo que é implantado na pele, ele traz Pode trazer para sim. alguns pacientes, ele vai trazer essa maior tranquilidade. E Além como da eficácia anticonceptiva. E ó, a partir de que idade? Normalmente a gente evita de mexer com hormônios nos 2 primeiros anos da menstruação, se for possível. Né? É, após a primeira menstruação, os ossos ainda estão crescendo. E o uso de um hormônio, que é o estrogênio, ele pode fazer essa consolidação mais rápido. Então, se a gente conseguir evitar o uso de anticoncepcionais que tem o estrogênio, que não é o caso do chip, a gente evita. Se ela tiver um desconforto muito grande, precisar, aí a gente procura usar métodos só de progesterona, como esse chip anticonceptivo. Outra, outra questão do mundo da menina. A vacina contra o HPV. Eu recebi, assim, eu tive algumas abordagens assim contra. É muito interessante de pessoas assim que me mandaram é, Não postagens, algumas faça. coisas do tipo não faça isso é um absurdo com leis não com Não. Artigos, né? artigos Uhum, sobre o assunto. O que uhum. você fala para uma mãe que está relutando? Eu
Eu indico vacina, acho que a gente tem que vacinar, mas eu acho que a gente tem que respeitar muito o ser humano. Né? Acho que a gente tem que respeitar muito o direito de cada um, é direito. Né? Então, principalmente vacinas muito novas, que, por exemplo, a gente teve uma vacina do Covid que em 3 meses a gente teve que suspender porque estava tendo trombose em gestantes, né? Quando saiu as primeiras vacinas do Covid. Então, vacinas muito novas, qualquer coisa que é muito novo ainda está em estudo, né? Ainda estão consolidando. Mesmo assim, eu acho que a gente tem que vacinar, porque os primeiros trabalhos que já saíram mostraram benefícios. E aí a gente vai acompanhando, como tudo é risco-benefício, né? Mas quanto mais antiga a vacina, mais números a gente já tem em relação à vacina. E a vacina do HPV é uma vacina antiga já, ela foi feita lá no início do ano 2000, 2006, se eu não me engano. Então ela é feita no mundo inteiro, com redução dos índices do câncer do colo uterino, sem grandes respostas negativas. E toda vacina tem risco. Por exemplo, no caso do Covid, que a gente vacinou a população inteira, apareceram mais complicações do que você vacinar um grupo. Quando você vacina um grupo de 100, você vai ter um número de complicações. Quando você vacina um grupo de 100 milhões, você vai ter outro número de complicações, né? Então, eu indico, acredito, confio, já vacinei os meus filhos para o HPV. A gente tem o câncer do colo do útero é uma pedra no nosso sapato, principalmente no Brasil, que ainda não conseguiu ter números bons, principalmente nos nossos rincões aí no norte e nordeste, né? O Ministério a OMS preconiza a vacina, o rastreio do HPV e o acesso ao tratamento das lesões iniciais como o tripé para acabar com o câncer do colo uterino, né? Mas a gente ainda está muito longe. Vai muito nessa questão cultural também, né? E questão de valores. Às vezes as pessoas não têm a informação como ela recebe. Não faça isso, olha isso aqui. Ou faça isso, olha isso aqui. A pessoa é um pouco seduzida a se comportar de uma maneira e ela se adequa ou não àquilo. Mas a informação e o esclarecimento, ele sempre é bem-vindo, né? Porque, como você mesmo coloca, é uma necessidade de combater esse tipo de câncer. Existe uma necessidade. A vacina já existe desde os anos 2000. Ela já é comprovado que ela traz uma eficácia. Então, a gente precisa trabalhar para que isso... Um outro tema que a gente tem muito discutido é se faz ou se não faz mamografia. A frequência da mamografia e a idade, né? E eu tenho... A gente tá no Outubro Rosa, gente. Faça uma mamografia, por favor. Então, eu também recebo, né? Às vezes de pacientes, olha, porque diz que irradiar aumenta o risco de câncer de mama, qual idade, não quero fazer, tenho medo, tarará, tarará. Eu fico avaliando qual que é o papel do médico, sabe? Se eu às vezes brinco, né? Falo, meu papel é pedir, o seu é decidir se você vai fazer. Né? Porque primeiro, se você faz uma confrontação forte, às vezes eu explico, falo, olha, essa conduta é da Sociedade Brasileira de Mastologia, mas... de um pessoal que estudou isso. Se você não quer, tudo bem. E por quê? Se você, dependendo do jeito que você aborda, se ela chegou a ter liberdade de te questionar isso, porque muitas não vão nem ter liberdade de te questionar, dependendo da confrontação que você faz, você pode afastar aquela mulher do ginecologista. É como a gente faz com o adolescente. O adolescente chega no consultório, não quer ser examinada, a gente não examina. Porque não é porque eu vou olhar nela que eu vou prevenir, às vezes, alguma coisa, mas eu vou afastar ela do retorno ao ginecologista nos próximos 10, 12 anos, porque ela ficou muito... Ela se sentiu violentada. Foi uma violência, né? Você tirar a roupa de quem não quer. Então, esse acolhimento pelo médico, ele tem que ser feito no sentido, não, tudo bem, então você faça seu Papa Nicolau, faça seus exames de sangue, o ano que vem a gente conversa de novo. Mas eu preciso te pedir, porque está na rotina da Sociedade Brasileira de Mastologia. E você vai pedagogizando aquela mulher. Né? É melhor do que a gente colocar essa mulher para correr do ginecologista. É verdade. Sandra, mais alguma coisa? Porque tem um assunto que eu quero entrar. Pode falar. É porque eu sei que eu já assisti lives, você falando sobre a prevenção do suicídio.
E eu li recentemente casos assim de crianças Criança tá que aumentando. atentam contra a vida. Uhum, E eu já também, só para na imprensa, por exemplo, a gente não noticia, sim. não é? E aí eu meio que abracei isso, assim, de que então eu também não falo. Não. Nós temos que aprender a falar desse. Existe um fenômeno que foi detectado em 1700 e alguma coisa, que pode ocorrer o suicídio em onda, se a gente relatar casos de suicídio. Então, todas as vezes que tem um bombeiro não conta, a imprensa não noticia, porque isso pode acontecer em onda. Né? E a mesma coisa se vocês virem grupos de WhatsApp, alguma coisa assim, procurem alertar, falar, olha, vamos evitar de passar essa informação para frente, principalmente no modelo. Ah, foi assim, foi assado, foi assim. Porque a pessoa pode se identificar com aquela via, tá deprimida, né? E com aquele indivíduo também acabar copiando. Foi um livro que descrevia um suicídio, e aí ocorreu um suicídio em massa com o livro aberto, com o mesmo modo que o autor tinha escrito. Né? Então, esse estudo esse efeito, esse fenômeno foi estudado e existe mesmo. É só uma Mas pergunta, não é um livro literário, é? era. Eu sei quem que é. É, É o Goethe. Ah, e aí, só que existe diferença, e hoje eu vou desconstruir isso com você, Por de favor. falar do de alguém ou falar de são coisas completamente diferentes. São. E a gente tem que falar de Ideação, por exemplo, a gente pode tratar, olha, ideação, ela vem de uma depressão, de uma ansiedade, de uma situação que a pessoa não tem autoconhecimento, autorregulação, ou que ela não sabe resolver, ou que ela se sente abandonada, falta de apoio familiar. Ideação é um ponto, não é? Ideação. É um ponto que antecede a tentativa ou o assim como a sexualidade é um problema multifatorial, né? Tem questões biológicas, como você citou, as questões dos transtornos mentais, né? Psicológicas, então às vezes famílias que não têm transtorno mental têm casos, e sociais. E o nosso mundo mudou. Né? Então hoje nós temos no Netflix séries que descrevem, que fazem exatamente o contrário daquilo que eu estou falando que a gente tem que fazer. Né? Então o mundo mudou, o acesso à tela, a informação, né? O mundo está mais rápido. Então tudo isso também pode colaborar com esse aumento no número na infância e na adolescência. Né? Então a gente tem que falar das questões biológicas, então tem uma relação muito grande com o histórico familiar de depressão e outros transtornos mentais, ansiedade, esquizofrenia, pânico, mas o mais comum é a depressão. Então, mas não livra uma família que não tem histórico familiar de nenhum transtorno mental de que aconteça na sua família, porque não é só biológico. Então, quando a senhora fala assim, olha, não é só biológico, por exemplo, eu tô com, pode ser uma suplementação, não vai resolver, mas pode ajudar. Por exemplo, assim, olha, tô tão desanimadinha, tô tão me sentindo assim. Eu já ouvi falar assim, olha, toma vitamina D, toma ômega 3, faz uma suplementação, se precisando. Como que é isso? Nós já temos Isso alguns fatores. procede? Não, os psiquiatras, Ai, os o psiquiatras assunto é estão delicado. estudando algumas coisas, mas não tem nada sólido. Né? Aliás, a vitamina D hoje é discutida, se precisa desse tanto que estão falando, se é bem menos, né? O ômega 3 tem outras finalidades, às vezes lá no envelhecimento, para a senilidade, às vezes para a memória, mas a gente já tem fatores protetivos para o então, na questão emocional, né, a gente e psicológica, a gente já tem alguns fatores que podem ajudar. Então, a gente sabe, por exemplo, que religiosidade, não falei religião, que religiosidade é um fator protetivo contra o suicídio.
pertencimento a grupo, seja um grupo de esporte, seja um grupo de... Quando eu perguntei anteriormente, eu pensei em relação à depressão, porque eu acho que tem uma linha, né? Por exemplo, a depressão pode levar a uma ideação e essa Sim, ideação. é o mais comum. Então, aí você dizia a respeito da religiosidade, do pertencimento ao grupo, os esportes em Exercício físico, a gente exercício sabe que o físico. exercício físico é muito importante para a saúde mental, né? A gente fala assim, a estrutura familiar é importante? É, as famílias mais estruturadas tendem a ter menos casos de suicídio. Mas de repente está lá uma família super estruturada e acontece um caso. Porque não é um unifatorial. Mas a Não estava questão do fácil. estruturada É não relativo, né? é, porque pode ser socioeconomicamente muito Lá bem dentro é um estruturada, mas inferno. lá dentro não é um ambiente E- acolhedor. Então, desculpa, só não posso falar. Não só. Então, diante da criança, do adolescente, eu vou tratar do assunto. Eu vou falar das angústias, que isso pode causar determinada coisa e que isso tem caminhos. A criança e o adolescente, eles têm uma peculiaridade. O idoso tem outra. Então, a depressão sempre foi uma coisa mais comum em idosos, né? Porque havia o envelhecimento do cérebro, ia reduzindo serotonina, e viam as questões psicossociais, né? O ninho vazio, a questão de se adequar com o envelhecimento e tal. Hoje, isso tem crescido nas crianças e nos adolescentes porque eles têm uma característica muito forte que é a impulsividade, que é o controle de impulsos que eles não Controle têm. inibitório está baixo. Então, quando a gente se torna adulto, a gente acaba de amadurecer uma área no cérebro, o córtex pré-frontal, que é aquele que impede a gente de, quando bate o carro, ir lá e dar um tiro, um soco na cara do outro. Você respira, chega a informação lá no córtex pré-frontal, aí você diz, não, vai piorar a situação. O adolescente não tem isso, porque as pessoas às vezes podem sentir vontade de morrer ou de sumir várias vezes no dia, mas uma vez a mais do que ela pensou que vale a pena, que vai passar, que é um momento, que ela vai ter condição de fazer isso ou aquilo, pegar e telefonar para uma amiga, chamar para tomar um sorvete, sei lá, né? Então ela tem o controle do impulso. O adolescente não tem muito isso, por isso que eles são população de risco, né? E aí eles, às vezes, a criança e o adolescente estão cometendo mais por conta dessa característica, né? E a questão social junto, né? Agora, a criança, como há uma correlação muito forte entre transtorno mental e suicídio, a gente precisa estar atento com as famílias que têm esse histórico, né, na família, porque tem uma correlação forte, até em torno de 50%, né? Então, identificar na criança se ela tem algum sinal de depressão, de ansiedade extrema, algum problema na escola, né? O ambiente familiar, qual que é a aceitação que essa família faz das características daquela criança. Então, às vezes, são famílias que são muito exigentes, né? Ou até questões sexuais mesmo. Às vezes, a criança tem uma identidade de gênero diferente do sexo, aí vem um tolimento muito forte, né? Você tem que ser assim, senão não é, né? E social, né? Então, assim, não tem jeito. A estruturação da questão do suicídio é sempre biopsicossocial, né? Para que menos casos aconteçam, ou que pelo menos essa correria que está em ascendência pare. Agora, uma coisa que está muito em estudo é o abuso de telas, né? Nós não sabemos o que o abuso de telas, esse uso excessivo das telas. Aliás, já tem alguns lugares que sabem. Nós tivemos nos Estados Unidos, um dos Estados Unidos que proibiu nas escolas 100%, e no estado, até 16 anos, não ter redes sociais. É lei. Não é algo que é lei, né? O Brasil está com algumas medidas, né, para tentar restringir, não ter realmente o uso de tela nas escolas. Então a gente também não sabe até que ponto a gente está levando, do ponto de vista social, essas crianças a aumentar as taxas de suicídio. Então fica de olho no que está saindo aí sob controle de telas, para a gente também poder tornar as crianças mais saudáveis. Mas diante de uma criança que qualquer pessoa, não é só criança, que manifesta. Porque tem um mito aí de que quem quer fazer não avisa. Mito. É mito. 80% das pessoas que tentaram
tentaram falar com alguém antes. E se a pessoa está fazendo para chamar atenção, até arrepio, ela precisa de ajuda. Tem alguma coisa aí, Ela né? já precisa de ajuda. Isso, não pode achar que é mimimi ou que é Não drama. pode. Você tem que abrir para a conversa, estar pronto para ouvir. E hoje a sociedade tem muita dificuldade em ouvir o E outro. esse é o meu trabalho, Cristina, que eu fico tentando fazer lá no Instagram, no meu consultório, porque a oportunidade nossa, como pessoa, é fazer o acolhimento dessa pessoa. Sim, Nós não temos, quem tem que resolver é lá no médico, né? Mas eu tenho o acolhimento para fazer daquela pessoa. Se eu acolho bem, eu posso salvar uma vida. Igual hoje já tem remédio para hipertensão, já tem remédio para o câncer, já tem remédio para diabetes. Nós temos tratamento para sim, depressão, né? E ou qualquer transtorno mental que esteja avaliando a possibilidade de morte por suicídio, né? Então a gente tem que pedagogizar as pessoas, e por isso que eu falo que a gente tem que falar desse. Pra gente não, quando alguém fala assim, nossa, eu tô querendo morrer, você não fazer assim, ai, não fala isso nunca mais. é. Abafar o assunto ou puxar para a religião, né? Não, Nossa, mas sua vida é tão sua boa. vida é tão boa. Aham, mas quem disse, né? Não Eu não que é tenho que sobre a vida, dizer, né? não é é sobre a isso. vida que a pessoa tá levando, Eu, né? eu tenho mais uma questão. A gente falou um pouco de crianças, né? E tem às vezes, uma nomenclatura que os pais usam em casa, né? Em termos de vocabulário mesmo, né? Então, você olha, é, você não toca na minha, você não pode tocar no meu, né? Se referindo ao órgão sexual. E as pessoas, às vezes, a sociedade, de um modo geral, banalizam, vulgarizam Vulgarizam. ou romantizam. Banalizam, vulgarizam, romantizam. É, qual que seria seu conselho? O que a gente fala? Porque quando a criança é pequena, a gente meio que dá uma romantizada, né? Fica meio lúdico, né? Então a menina fala assim, olha, vamos lavar a pepeca, né? E aí o menino, vamos lavar o pupil, e assim por diante. Passou essa fase, eu não posso mais falar pepeca, não posso mais falar pipiu. Como que eu vou conversar com esse pré-adolescente? Vou explicar, eu mudo os termos, eu mantenho. Dá uma dica. Eu vou responder, mas eu queria só terminar a questão Tá do ótimo. por causa do acolhimento. Perfeito. Então, se alguém chegar até você declarando que está pensando em tirar a própria vida, sumir, né? Você percebendo desses comportamentos, o que a gente poderia fazer? Olha, ao invés dessas reações, não pense nisso, não diga nunca, fazer o inverso, né? Olha, se você está tendo esse tipo de pensamento, você sabia que existe tratamento, que você pode passar a se sentir melhor, né? Você procure evitar, procure não deixar aquela pessoa sozinha, né? Olha, vamos para sua casa, tem alguém lá na sua casa que a gente possa, né, para que a pessoa não fique sozinha. Então, faça o acolhimento adequado. Hoje, se você puder falar assim, liga para o CVV, pegar o telefone e ligar para o CVV, às vezes, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Sim. Eles precisam até de mais pessoas ao telefone, tudo que eles não conseguem atender a demanda, mas o tempo da impulsividade que está relacionado ao suicídio, só dele pegar o telefone e ligar, às vezes nem ser ouvido. Às vezes está no falar, no ouvir, mas às vezes só no tempo que ele tirou daquilo e focou, ele já mudou a questão da impulsividade que acompanha a tentativa de suicídio, né? Então, qualquer coisa que você acolha, você pode ajudar aquela pessoa a não cometer o suicídio. Né? Em relação à sua pergunta, gente, é muito legal, porque é como a gente faz com os nossos filhos, né? Então, assim, quando você, sei lá, você tá com a sua criança ali com 2 aninhos, vamos tomar um vevete? Meu filho, vamos ali tomar um sorvete, né? Então, assim, lógico, não tem problema nenhum chamar na criança a pepeca, a vulva, né? De pepeca, tal, de bilau, né? Tranquilo, né? O mais importante que eu vejo nessa idade é a gente ter liberdade para falar com clareza, não tenha medo de falar sobre abuso sexual, né? Então, assim, ó, ninguém, nem o titio, nem na escola, nem o vizinho,
pode colocar a mão na sua pepeca ou pedir para você mexer no bilau dele, né? Então, assim, isso é algo assim que tem que ser dito claramente, porque no processo de abuso, a criança, ela sente uma parcela de culpa, né? Ela acha que aquilo, ela percebe que está errado, porque ela não pode falar para os pais, mas ela não consegue saber ainda, porque a criança, que aquilo não é culpa dela, é culpa dele, né? Então, é importante que isso esteja dito de uma forma natural, para que ela sinta acolhimento, liberdade para fazer, contar para os pais, ou para algum responsável, que seja o professor, quem possa fazer o encaminhamento daquela situação de violência, né? Tem um material que eu tive contato muito interessante que fala sobre o meu espaço e o seu espaço. E até onde é permitido você invadir o meu espaço e eu invadir o seu espaço. Mas era um material assim, porque a criança, por exemplo, uma criança com autismo, às vezes não gosta de ser tocada, não gosta de que invadam o espaço dela, do corpo, né? Tá aqui meu corpinho, tipo um homem vitruviano, né? E aqui, ó, até aqui você pode chegar, você pode até me dar a mão assim, mas outras coisas eu não permito. Tudo bem para você? Tudo bem. Mas era para falar mesmo dessa situação. Só que ali existe uma oportunidade de explicar isso que a doutora está falando também, né? Olha, em hipótese alguma, a pessoa pode tocar, né? Dentro dessas situações para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, eu acho bastante adequado. O que vocês acham? Uma orientação, claro, de não pode tocar. É claro que no futuro ela pode ter um relacionamento e ela pode permitir ser tocada. Eu acho tão delicado, porque a gente vai precisar de ter o, o quadro, né? Se é um quadro mais severo, se é um quadro mais Sim, leve, né? Nos quadros mais leves, e que o autista é consiga mais ter, natural. é óbvio, É tem que mais falar para ele natural. também, né? Mas num quadro mais severo, muitas vezes vai ter. Na adolescente, aí eu já acho que eu já acho não, né? É óbvio, né? A gente já tem que usar termos mais técnicos, né, mesmo, mais anatômicos mesmo, né? Então a parte externa é vulva, que a gente tem muito hábito de chamar de vagina, né? Então a parte externa é vulva, e a parte, o canal vaginal, a nossa vagina, né? Ela já vai ter tido contato com isso na escola no 5º ano, né? Já vai estar vendo no 8º ano de novo, né? E aí a gente vai normalizar falar desse tema. Ótimo. Você falou normalizar, o assunto tem que ser tratado, né? Em todos os momentos e considerar que a sexualidade existe, né? E nós somos, você falou que eu nunca tinha pensado nesse negócio do chá de revelação lá, né? É muito interessante. A analogia ficou muito clara para a gente, né? Então, a sociedade tem comportamentos que direcionam para uma coisa e depois não consegue estruturar isso, levar isso adiante, por quê? Agora, pensa um homossexual, um bissexual ou alguém que tem um transgênero para desconstruir O que foi e fazer o enfrentamento do Então, preconceito. confunde muito. São anos de extrema solidão, eu Sofrimento. imagino. Eu acho que nós temos que encerrar. Sim. E eu não estava querendo, eu queria conversar mais. A conversa foi muito Eu gostei, boa. tô achando um bom papo. Muito boa. A preocupação, né, de oferecer o melhor, tanto para as pessoas que acompanham o Aba Mais, como para as nossas filhas, né? Eu tô às ordens. Depois, se vocês quiserem um outro momento, um outro assunto. Eu falo que o consultório ginecológico é uma festa, né? Então a gente fala com muitas mulheres de todos os tipos, com várias demandas diferentes. E o universo feminino é assim mesmo, é maravilhoso, inesgotável. E, doutora Aline, quais são as suas redes sociais? Eu fiquei interessada, porque, por exemplo, aquele assunto do chip, né? Não vamos falar chip, né? O anticonceptivo, para melhoria de qualidade de vida. Eu acredito que algumas mães vão querer saber sobre isso, porque eu mesma, quando descobri, para mim foi uma novidade. A senhora está falando que ele já existe há algum tempo, né? Então, eu queria que a senhora deixasse suas redes, né? Para a gente seguir, né? E ouvir mais sobre
essa conversa boa. Tô às horas. A conversa foi muito boa. Eu achei muito boa. E eu gosto disso, assim. Eu sinto que os formatos que a gente tem, que seja no Instagram, né, ou no avanço da informação, em redes, a gente pega a informação que a gente passa de um a um, tão devagarzinho, e turbina ela, né? Então, faz ela chegar mais rápido em mais pessoas. E a gente está precisando de informações adequadas, né, sobre muitos temas. Então, eu fico feliz em poder participar, agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês quiserem falar de algum tema. E quem quiser seguir é @doutoraline.veloso. Muito bom, doutora Aline, obrigada. Das ordens. Cris? Não, nós agradecemos a presença. Para mim foi de muito aprendizado, tá? Muito obrigada e teremos outros. Teremos. Eu quero. Combinado. Obrigada.